BBB, para mim, é um laboratório e uma experiência de tortura. Acho que essa é uma discussão que a gente tá ouvindo, né, sobre provas que são abusivas, e a precarização das condições psíquicas das pessoas para que elas ultrapassem os seus próprios limites, né? Então, assim, para mim, o Big Brother é o Coliseu moderno. Então, lá em Roma, as pessoas iam assistir aqueles que estavam como gladiadores se destruindo, né, e lutando até a morte. Acho que o Big Brother é o nosso Coliseu moderno, porque ali existe uma luta, ali existe a suspensão, muitas vezes, da dignidade. Todo mundo quer sair vitorioso, mas a vitória é para um só. E a pergunta é quais são, até onde você chega, né, para atingir um determinado objetivo. E a maior parte das pessoas é eliminada, né? Então, assim, elas são mortas dentro desse jogo. E dependendo, obviamente, que a gente tem nesses 26 anos de programa, uma ampliação importante da participação das pessoas. Os primeiros, as pessoas ligavam, né? Eram ligações telefônicas que redundariam na eliminação ou não de alguém. Hoje a gente faz isso no alcance de um clique, através dos dispositivos como os smartphones. Então, a amplitude e o volume de participação é bastante grande. E muitas pessoas morrem fora do jogo, né? Então, o cancelamento de pessoas, o quanto essas pessoas passam a sofrer por aquilo que foi construído de uma narrativa, porque esse é um outro elemento importante. A grande maioria da população assiste os cortes daquilo que é apresentado pela emissora. São poucos aqueles que ficam em tempo real acompanhando tudo. E aí existe uma diferença bastante importante. E o que é privado e o que é público, né? Então, em que medida nós precisamos olhar pelo buraco da fechadura? E o que a gente encontra, né, daquilo e o que a gente encontra de nós mesmos? Acho que esse é um elemento bastante importante, né? Porque existe, obviamente, uma projeção. Quem eu sou no jogo, o que eu gosto no jogo, quem são os meus inimigos no jogo. Então, está todo mundo jogando junto, mas são aquelas pessoas confinadas que estão colocando a própria pele em risco. Então, é importante a gente pensar, será que a gente precisa, isso é entretenimento, isso é divertimento? Será que as pessoas que iam para o Coliseu e ficavam assistindo aquela carnificina, elas estavam fazendo uma coisa saudável para a mente delas, para elas? E, obviamente, que se existe um jogo como esse, se existem patrocinadores, é porque existe um público fiel, né, que alimenta esse sistema macabro. A partir do momento que um programa desses não tem audiência, obviamente que deixa de ser interessante e a grade muda. Então a gente precisa entender que o poder de decisão, por hora, ainda é do telespectador, né? Então, quando a gente está sentado à frente da televisão, a gente precisa pensar, né? Será que eu preciso ouvir isso, assistir isso? Né? O que é que isso contribui para a minha vida? A vida é tão curta, ela não pode ser pequena, como diz o professor Cortella. Né? Será que a gente pode traduzir de outra forma? Ou, se eu assisto e eu estou acompanhada, será que eu tenho feito reflexões relevantes sobre isso que eu assisto? Se eu estou dividindo o sofá com alguém, será que a gente pontua algumas coisas e traz aquele cenário para refletir sobre a nossa própria conduta? Ou a gente absorve aquilo sem contestação, sem criticidade? Então, o Big Brother é um programa que eu acompanho muito mais pelas frestas do que aparece nas redes sociais. E já acompanhei bastante, já fiquei até muito próximo
da madrugada para saber quem tinha sido eliminado, mas sempre com um sabor indigesto, de entender que aquilo não me parecia ético. Acho que essa é uma palavra, né? A gente pode entender que é um jogo, mas a gente precisa perguntar quais são os limites desse jogo. Então, em que medida a nossa audiência produz algo que tortura pessoas, que destrói vidas, né? Será que nós temos uma sociedade tão injusta que as pessoas precisam se colocar num jogo de vida ou morte, né, para conquistarem 1 milhão? Quantos milhões, né, este 1 milhão acaba colocando no caixa de outros, né, que estão muito mais interessados em ver o circo pegar fogo, né? Vamos pensar na rinha, vamos pensar na luta de animais, né? Quem é que ganha efetivamente? Aqueles que estão por trás, né? Porque aqueles que estão envolvidos diretamente são destruídos. A pergunta é, né, todos nós, de alguma maneira, morremos um pouco a cada nova edição, né? É isso. Se você chegou até aqui, curta, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer com reflexão. Até a próxima.